Alunos da turma ATSM 21, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa última aula da disciplina Introdução à Metodologia de Pesquisa Informática e hoje nós iremos começar a falar sobre terminologias da área da saúde, da enfermagem, né? Como que ela é formada, essas terminologias de prefixo, sufixo. É claro que existem N terminologias, né? Várias terminologias. E vocês irão aprender cada uma delas de acordo com as disciplinas que vocês irão ter também. Lá na disciplina de Introdução de Enfermagem, onde vocês vão ver mais terminologias associadas à enfermagem. Aqui eu deixei algumas, as principais, e sempre estimule essa questão de a cada dia aprender uma terminologia diferente, para que não chegue lá no final da disciplina de Introdução de Enfermagem, vocês tenham que aprender tudo de uma vez, tudo bem? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta no portal, me mandar um e-mail que a gente vai se falando, tudo bem? Então vamos lá? Os principais objetivos da terminologia são fornecer, por meio de forma verbal ou escrita, uma definição de termo cirúrgico. Na terminologia cirúrgica, os termos são formados por um prefixo mais um sufixo. O prefixo, ele designa a parte do corpo que vai ser realizado aquele determinado procedimento. E o sufixo indica o ato cirúrgico realizado. Então, eu posso estar falando lá de intestino, de estômago, esôfago, né? Algum prefixo relacionado a órgãos, né? A partes do corpo. Ou sufixo, que é retirada, remoção parcial, né? Enfim, tá? Eu deixei aqui alguns exemplos de terminologia cirúrgica, né? Então, prefixo, quando eu falo de adeno, né? Eu tô falando de glândulas, né? Bléfaro, de pálpebra, cisto, bexiga, cole, vesícula, colo é de cólon, né? Colpo, de vagina, êntero, intestino, gastro, eu estou me referindo ao estômago, ístero, que é útero, né? Néfro é rim, tá? E eu deixei aqui algum sufixo. Ectomia é remoção parcial ou total de determinado órgão, né? Pexia é fixação de um órgão. Plastia, alteração da forma ou da função, né? Rafia, sutura, né? Escopia é a visualização interior do corpo, em qual por meio de aparelhos com lentes específicas. Então, quando eu falo em endoscopia, né? Eu estou falando aí de uma visualização interna de um determinado órgão, né? Somia, que é a abertura cirúrgica de uma nova boca, né? Tomia, né? Gastrostomia, abertura de um órgão, né? Enfim, existem várias terminologias e elas são formadas por prefixo e sufixo, tá? A partir daqui, eu deixei aí para vocês as principais termos utilizados nas anotações de enfermagem. Eu só deixei algumas, tá? Porque existem várias outras terminologias. Vocês vão aprender, cada disciplina vocês vão aprender outras terminologias. E o que eu sugiro? Nossa, professora, mas eu vou conseguir saber isso na ponta da língua, né? Eu demorei um bom tempo para saber todas, né? E até hoje, alguma ou outra, às vezes eu acabo me perdendo, me confundindo. Mas o que eu fiz para aprimorar essas minhas terminologias, né? Eu coloquei como meta para mim que a cada dia eu iria aprender 2 terminologias diferentes e que no dia seguinte eu iria rever essas 2 terminologias que eu aprendi e aprender mais 2 novas, né? Então coloquem isso aí na meta de vocês, né? Anotem num caderninho uma terminologia, o significado, né? Pelo menos uma diária, né? No fim do mês vocês vão ter aprendido aí 30 terminologias, né? Terem conhecimentos aí em 30 terminologias. Então eu deixei aí algumas terminologias disponíveis com significado, tá? Então, quando eu falo em abscesso, é coleção de pus em cavidade anormal.
Afagia, impossibilidade de deglutir, né? Pacientes aí normalmente acamados, que sofreu algum AVC, alguma coisa, eles têm impossibilidade, né? Dificuldade de deglutir. A gente costuma dizer que esse paciente está com afagia. Afasia é a perda da fala, né? Também quem tem algum episódio de AVC, às vezes tem algum problema na fala, né? Então a gente pode se referir lá na anotação de enfermagem que esse paciente está apresentando afasia, que é dificuldade na fala, tá? Afonia, perda ou diminuição de voz por causas locais. Afecção é o estado mórbido, né, de enfermidade. Algesia é sensibilidade à dor. Algia é dor de origem objetiva. Então, quando a gente diz que o paciente está com dor em membro superior direito, a gente pode colocar lá na anotação que refere a algia em dor, algia em membro superior esquerdo, tá? Álgico, relativo à dor. Analgesia, perda de sensibilidade para a dor, né? Anasarca, que é edema generalizado, tá? Anisóricas, que é desigualdade do diâmetro das pupilas. Então, ela pode estar isocórica, né, iguais o diâmetro, ou anisocóricas, diferente o diâmetro das pupilas. Isso vocês vão aprender muito em paciente crítico, tá? Como diferenciar aí essas questões de isocórica e anisocórica, tá? Anoxia, né? Que é o estado que resulta da insuficiência de oxigênio para satisfazer as necessidades normais do tecido. Antisepsia, conjunto de meios destinados a afastar ou destruir os germes patógenos que impede infecção. Anúria, tudo que termina com úria, né, é referente à urina. Então, é supressão total da secreção urinária. Apatia, falta de sentimento ou interesse, indiferença ou insensibilidade. Apirexia, falta de febre, cessação da febre, né? Apneia, tudo que termina com neia, a gente está falando de respiração. Então, quando a gente fala em apneia, é detenção temporária da respiração. Arritmia, também tudo que termina com mi, a gente está falando de questões cardiológicas, tá? Então, a arritmia é irregularidade do ritmo cardíaco, número, intervalo e força das batidas. Atrofia, diminuição adquirida do volume do peso de um órgão que havia alcançado seu tamanho normal. Bacteremia, presença de bactérias patogênicas no sangue. Bradicardia, pulsação lenta do coração. Bradipneia, respiração lenta. Bradisfigmia, lentidão anormal do pulso. Broncoespasmo, é espasmo dos músculos bronquiais, né? Caxia, é o estado mórbido caracterizado por magreza extrema, perda de peso, sintomas de debilidade e anemia. Cefaleia, dor de cabeça intensa. Cianose, é coloração roxa, né? É cianótico, da pele ou mucosa devido a um excesso de hemoglobina nos capilares. Normalmente os membros, né, inferiores ou superiores, né, que apresentam aí quadro de cianose, tá? Clister é um enema, injeção de líquido no intestino pelo ânus. Coma, estado de estupor profundo com perda total ou quase total da consciência, da sensibilidade e da motilidade voluntária. Consciência é o estado geral que nos torna aptos a julgar, refletir e decidir. Desorientação, estado de confusão mental em que o indivíduo perde as noções de lugar e tempo. Diplegia, paralisia de partes similares nos dois lados do corpo. Paralisia bilateral.
Diplopia, que é a visão dupla dos objetos, devido aos transtornos da coordenação dos músculos motores oculares. Disartria, dificuldade na articulação da palavra. Dispepsia, dificuldade na deglutição de líquidos, dificuldade de matar a sede. Disfagia, deglutição difícil, geralmente dolorosa. Dispneia, respiração difícil, penosa e irregular. Dissúria, micção difícil ou dolorosa. Diurese, eliminação de urina. Dorsal, refere o dorso, as costas, né? A gente costuma muito utilizar o termo dorsal em questão de decúbito. O paciente está em decúbito dorsal, ou seja, ele está deitado de costa, né? Mas isso a gente não vai escrever lá no prontuário em anotação de enfermagem, tá? A gente utiliza o termo dorsal, tá? Edema, acumulação excessiva de líquido nos espaços dos tecidos. Emese, é vômito. Entérico, relativo ao intestino. Enurese, né, incontinência urinária. Epigastralgia, é dor na região epigástrica. Quando o paciente diz que está com azia, dor de estômago, né, ele está com epigastralgia. Epistase, né, que é o fluxo de sangue pelas narinas, que é uma hemorragia nasal. Pacientes que fazem aí alguma cirurgia de septo, né, normalmente em adultos, sangra muito, né? Então eles chegam no pronto-socorro, num consultório, com epistase, né, com sangramento nasal. Eupneia, é respiração normal e fácil, tá? Ferida, solução de continuidade da pele, de mucosas, de serosas, que espontaneamente evoluem para cicatrização. Filiforme, é um pulso, normalmente a gente usa esse termo para pulso, que é fino em forma de fio, né? Flatulência, que é a distensão do abdômen provocada por gases intestinais. Frontal, relativa à fronte, à testa, né? Então o paciente, ele teve uma queda frontal, ou seja, ele caiu de frente, tá? Gastralgia, dor no estômago. Glicemia, é a cota fisiológica de glicose no sangue. Glicossúria, eliminação de açúcar na urina. Glútea, relativa às nádegas. Glosa, palavra grega que significa língua, tá? Halitose, né, que é a fetidez anormal do hálito, né? Pacientes muito diabéticos, né, que liberam muita acetona no organismo, eles ficam com essa halitose semelhante à acetona, tá? Hemácia, é o glóbulo vermelho do sangue. Hematemese, é o vômito de sangue procedente das vias digestivas. Hematúria, presença de sangue na urina. Hemiplegia, paralisia de um lado do corpo. Hemoptise, que é expulsão pela boca de sangue procedentes de aparelho respiratório, né? Que normalmente aí quem tem quadro de tuberculose muito avançado, né? Hipertermia, temperatura extraordinariamente elevada. Hipotermia, descida anormal da temperatura corporal. Hiperglicemia, aumento anormal do nível de glicose no sangue. Hipoglicemia, diminuição do nível normal de glicose no sangue. O que a gente consegue observar é que muitos prefixos e sufixos são semelhantes, né? Então, hipo, menos, né? Hiper, aumento, né? Normalmente as palavras com início de A é ausente, né? Emo, né? Emo, de hematúria, né? A gente lembra de sangue, né? Glicemia, né? Então, tudo isso é a junção de prefixos e sufixos. Muitas vezes, quando a gente vai praticando essas terminologias, as subsequentes, né, a gente já consegue relacionar um prefixo com outro. Então, por exemplo, não necessariamente
eu saiba o que é hipoglicemia. Mas se eu juntar o prefixo, né, que hipo, diminuição, e glicemia, a glicose no sangue, eu já vou entender que é a diminuição da glicose no sangue, né, que o termo aí utilizado é hipoglicemia, tá? Então, sempre praticando, a gente consegue associar a junção de conhecimentos anteriores, tá? Inter é prefixo que indica entre, no meio. O exemplo, intercostal, entre duas costelas. Isocória, igualmente no tamanho das pupilas, é igualdade no tamanho das pupilas. Isquemia, deficiência total e temporária de sangue. Laceração é dilaceração, né? Lipotimia, perda súbita dos movimentos, conservando-se a respiração e a circulação ou desmaio, né? Lombar, relativo ao lombo, ou região que fica ao lado da espinha, sobre os rins, entre o tórax e a bacia. Mácula, né? Que são manchas, região da pele corada, plana. Melena, evacuação sanguínea, né? Dejeção negra, que recorda a consistência e a cor de borra de café. Então, às vezes, o paciente, quando está com uma hipótese diagnóstica, né, um HDA, né, de hemorragia digestiva baixa ou alta, muitas vezes ele apresenta melena, né, vestígios de sangue nas fezes. A fezes ela fica bem escura, semelhante à borra de café. Mioplegia, que é paralisia muscular. Mialgia, dor muscular. Midríase, dilatação da pupila. Miose, diminuição do diâmetro da pupila. Menoplegia, paralisia de um membro. Mucopurulento, que contém muco e pus. Neuralgia, dor viva e paroxística a seguir o trajeto de um nervo. Nictúria, emissão de urina mais abundante ou frequente à noite do que durante o dia. Enurese diurna. Nistagmo, que é trêmulo espasmódico das pálpebras, oscilações do globo ocular em torno de um de seus eixos. Odinofagia, que é a deglutição dolorosa. Oligúria, secreção deficiente de urina. Unicofagia, né, que é o hábito mórbido de roer as unhas. Ortopneia, dispneia intensa, que obriga o paciente a estar sentado ou em pé, ou seja, com o tórax em posição perpendicular ao solo. Então, normalmente, o paciente, quando ele deita e sente aquela intensa dispneia, falta de ar, a gente costuma dizer que esse paciente está em ortopneia. Ele precisa se elevar um pouco para ter a facilidade de respiração, tá? Otorragia, hemorragia do ouvido. Paraplegia, paralisia de ambas extremidades inferiores do corpo. Paresia, paralisia incompleta ou parcial, debilidade de contração muscular e desfalecimento. Parenteral, que se realiza por vias distintas da digestão ou intestinal. Pelve, a nossa bacia, né? A gente usa esse termo aí. Períneo, espaço compreendido entre o ânus e os órgãos genitais externos. Pirexia, acesso febril. Pirose, sensação de queimadura. Piúria, presença de pus na urina. Precordial, situação situado o que ocorre diante do coração. Então, quando o paciente diz que está com dor no peito, ele está com precordialgia, tá? Aqui eu acabei de dizer aí, ó, precordialgia é dor da região do precordial. Prurido, coceira, né? Pitialismo, salivação exagerada. Regurgitação, né, que é retorno dos alimentos do estômago, também causado em pessoas que têm refluxo, né, muitas vezes eles estão no processo de regurgitação.
ressecamento, né, que é obstipação, prisão de ventre, né? Seborreia, secreção exagerada das glândulas sebáceas e especialmente do couro cabeludo, né, aquele couro seboso, né? Cialorreia é o fluxo exagerado de saliva. Síncope é o desfalecimento, a perda súbita dos sentidos. Taquicardia, aceleração das funções cardíacas. Acima, na verdade eu coloquei 85, é acima de 100 batimentos por minuto, tá? Taquipneia, respiração acelerada. Então, quando o paciente ele está com taquipneia, né? Torpor, que é o estado de sonolência, né? De apatia. Úlcera, que hoje também conhecido como lesão por pressão, né? Solução de continuidade da pele, de mucosa, de serosas de órgão com perda de substância. Vasoconstritor, disse do agente ou nervo que estreita o calibre dos vasos. Então, principalmente pacientes aí, né, que sofreram algum infarto, normalmente o vaso estava obstruído, né, constrito aí, tá? Vasodilatador é aquele que aumenta, né? Disse do agente ou nervo que aumenta o calibre dos vasos. Vertigem é a perda ou perturbação do equilíbrio. Vesical, referente à bexiga. Volemia, nome que também se conhece a massa total do sangue. Chifoide é o apêndice osteocardiloso que remata o externo na parte inferior. Então, lá na anatomia, vocês vão aprender que aqui está o externo, né? É externo com S mesmo, viu, gente? E aqui no final do externo a gente tem o processo chifoide, né? Que é uma camada cartilosa mesmo, tá bom? Então, como eu falei para vocês, existem várias outras terminologias. Vocês vão aprender isso principalmente em introdução à enfermagem, né? Todos esses termos. E ao longo das demais disciplinas sempre vai surgir uma terminologia ou outra, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Nossa última aula aí dessa disciplina. Já quero dizer que foi uma honra para mim iniciar a primeira disciplina aí com vocês desse curso técnico de enfermagem. Acredito que nós iremos nos ver aí ao longo desses meses aí, né, que irão surgir. E eu desejo boa sorte para cada um de vocês. Saibam que pode contar comigo sempre que vocês precisarem, né? O que eu puder ajudar, eu sempre vou estar aqui para auxiliar e nortear vocês aí, tudo bem? Beijinho para vocês, até mais e fiquem com Deus.